E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque sua filha única, quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não chores, esta menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, disse-lhe: levanta-te, menina, talita cumi. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Aleluia! E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido naquela residência. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aos espíritas, aos católicos e aos evangélicos, que do Iapoque ao Chuí voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite. Que esta quarta-feira, a última quarta-feira de fevereiro, seja iluminada por Deus. Dalva Rodrigues já está de pé nos assistindo, Sandra Tavares, Roseli Santos, Claudete Aparecida, Sandra Tavares, Gislene Santos. Sejam todos bem-vindos. Roselma Quadros. Deus te abençoe, Roselma, e a bela família Quadros. Deus abençoe meu amigo pastor Rogério Magalhães, do Distrito Federal, já conosco. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos. Da Bahia para o Brasil, Roseli Santos já chegou também. Alexandra Miller Oliveira, a doutora pastora Alexandra, seja bem-vinda. Rebeca amada, serva do Deus Altíssimo. É um programa que já está no ar há 43 anos, da Bahia para o Brasil. Na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, ou simplesmente irmão Daniel. Que Deus seja louvado. Compartilhe este programa. Compartilhe para os seus parentes, amigos e conhecidos. Coloque em suas redes e vamos evangelizar. Todos nós nascemos com uma missão. E a nossa missão, pastora Cipriana, Claudete, Bia Carvalho, Rosália Muniz de Almeida,
a cantora Rosália, serva de Deus, baiana da gema. Deus abençoe, Rosália. Apareça, viu? Apareça. Saudades. Deus abençoe você, seus filhos, seu esposo, sua empresa. Sandra Tavares também já está conosco. Da Bahia para todo o Brasil, na palavra do missionário Daniel de Oliveira. Fique conosco. Hoje é a última quarta-feira deste mês, que foi um mês turbulento. Um mês de muita morte por tragédias. Mas para nós foi um mês de almas para Jesus. E é gostoso levar esta mensagem. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Jesus voltará. Ou nós iremos ao seu encontro para guardar o dia da santa ressurreição. Tá bem? Pregue o Evangelho através da minha voz. Ganhe almas. E cada alma que eu ganhar é uma pedra em sua coroa para o grande dia dos galardões. Leve Jesus à Ásia, à Europa, às Américas. Leve Jesus a todos os continentes. Viu Roselma Quadros? Pregue através da minha voz. Viu Aelso Costa Santos? Leve Jesus. O mundo precisa de Jesus. As pessoas podem ter fortunas. As pessoas podem ter nome na praça, nos bancos, nos viadutos e nos túneis, nos prédios e nas mansões. Mas se não tiver Jesus, a Bíblia o chama de desgraçado, miserável, cego, pobre e nu. Jesus é o nosso tesouro. Jesus salva e cura. É o nosso amigo e advogado. É o nosso médico e companheiro. É o nosso pai, mãe e irmão mais velho. É o Cordeiro de Deus que veio e venceu a morte. Ele não morreu. Ele entregou o Espírito ao Pai. E durante alguns dias ele esteve na sepultura, mas ele ressuscitou. Viu Evânia Sapucaia poderosamente. Jesus, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não reconhece outro poder a não ser o poder do Espírito Santo. O poder acadêmico, o poder político, o poder econômico, o poder da fama é lixo, é escória, diante do grande poder do Salvador Jesus. O mundo precisa de Jesus. Os seres humanos têm um vazio. Por que, missionário? Eles têm um vazio. Porque todo ser humano veio de Deus. E se ele não tem comunhão com Deus, ele tem um vazio, um buraco na alma, que só é preenchido, viu, Jucimeire Costa, viu, Johnny Santos, por onde anda você, cantor amado. Então, leve Jesus. O mundo precisa de Jesus. Os políticos, os atores, os artistas,
Os doutores precisam de Jesus. E nós conhecemos Jesus. E ele fez de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Então fale de Jesus através da voz deste evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo. Como missionário eu vou levar Jesus? Se eu não sou pastora? Se eu não prego o evangelho? Fale através dos meus lábios. Minha vida, minhas cordas vocais são para serem gastas na obra do Senhor. E cada alma que eu ganhar é uma pedra de esmeralda azul em sua coroa. Como missionário, eu vou contribuir com esta empreitada de evangelização, me ajudando a manter esta rede agora no mês de março. Mês de março, mês do Espírito Santo, mês do avivamento, mês da festa do maná. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, uma oferta de R$100. Se eu tiver 2.000 pessoas com R$100, eu terei o dinheiro para pagar a rede. E ainda queremos aumentar mais a rede. Donos de emissoras em Belo Horizonte e Curitiba estão me chamando para transmitir por suas emissoras de rádio. Estamos pela cruzeiro.com.br. Estamos pela Nazaré FM e ficaremos pela Nazaré também até 10 de abril. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela ID em Sinai. Estamos pelo Facebook e pelo YouTube, pelo Instagram, até no TikTok. Eita! Pregue o Evangelho. Ontem eu fiquei feliz em saber que em Gana, África, o nosso pastor Cecil Cueco me assiste sempre. Ele tem um sistema em seus aparelhos que traduz do português para o inglês e ele me acompanha. Fiquei feliz em saber. Aonde nós temos muitas igrejas no continente africano, no país de Gana, da Acra e em outros países. Então, por amor às almas, por amor às almas, por amor às almas, será que você não pode tirar uma oferta de R$100 e mandar através de um Pix no mês de março agora, para nos ajudar a manter a rede, que é pesada, custa caro, porque as emissoras de rádio precisam se manter. Por isso, nós pagamos as horas usadas para pregar o Evangelho. Se eu tiver 2.000 pessoas com uma oferta de R$100, eu pagarei todo o compromisso das redes. Viu, Luiz Carlos de Melo? Ah, missionário, eu não tenho Pix, mas alguém da família tem. Pastor Rogério está colocando ali para mim o número do Pix, para que em março vocês possam enviar uma oferta. 71-9918-62232. Bradesco, Daniel de Oliveira.
9918-62232. Deus já falou comigo que levantará 2.000 pessoas para enviar uma oferta de R$100 agora no mês que vem, março. Não pagando a bênção, preço da bênção, Jesus já pagou, não cobrando as orações, não. Investindo uma semente nesta obra que é de Deus. Vocês que me conhecem sabem. Vocês que me acompanham sabem. Porque o Espírito testifica se somos de Deus ou se temos outras intenções. Julgue as intenções. Examine. Tá bem? Em março, nós queremos realizar a campanha que vai abalar o Brasil. Lívia também já acordou e colocou ali. Cadê o número do Pix, Lívia? Rogério está colocando. Coloque aí o número do Pix, Lívia. Você só colocou Pix Bradesco? Cadê o número? Tá troncha, é? Esperta, Lívia. Então, março será um mês muito poderoso. Luana Vitor Oliveira. Seja bem-vinda, Luana. Deus te abençoe, Rebeca amada, serva de Deus. João Carlos de Araújo Silva, a paz, pastor, ore por mim. Tá bem, João. Eunice Salles, verdade, obra de Deus. Ângela Bispo de Oliveira. Sejam todos bem-vindos a mais uma retransmissão do Encontro dos Vasos. Café com Jesus. Congresso Línguas de Fogo pela manhã, todos os dias. E o nosso querido Bom Dia Espírito Santo da Bahia para o Brasil, Luana. Bom Dia Espírito Santo. Brasil! Coloque aí agora o copo com água ao lado do rádio. Lívia está colocando ali o número do Pix Bradesco, Daniel de Oliveira, 719918-62232. Coloque também aquela caneta que você vai assinar documentos. Esta canetinha que hoje vai assinar um bocado de papel. Hoje nós estaremos à noite em São Paulo. Hoje à noite, amanhã o dia todo, sexta-feira o dia todo. Porque vem aí o grande projeto São Paulo para o Brasil. Cristina Soares já está conosco. Coloque aí também um pouquinho do azeite para a santa consagração. Eu posso consagrar o santo óleo. Tenho autoridade revelada por Deus para esta obra de fé. Pessoas ontem ligaram e falaram com a nossa secretária. Compartilhe este programa de hoje, tá bem? Maria Amélia Santos Silva, Maria do Carmo Reis e Marina Souza Ribeiro, Renata Costa Santos, Sebastião Filho, Silvia dos Santos Ribeiro, Sônia Pereira dos Santos, Thaís Bianca Santos, Valdice Salles, Wilson Souza, Zoraide Alves, Marcos Gonçalves, Cristina Soares também já chegou, Ângela Bispo de Oliveira, São Paulo, Deus acompanhe e guarde todos que irão e estarão em São Paulo. Vânia Sapucaia, Álvaro Américo Bispo também ligou, Ana Maria Boaventura, Andréia Salles, Andressa do Amor Divino, Antônio Pessoa e Ariane Vitória dos Santos, Beatriz Amorim, Caroline Portugal dos Santos e Catarina dos Santos Ribeiro, Evânia Sapucaia e Nelma Souza Borges, Daiane Reis,
Daniela da Cruz também ligou. Doralice Santos Nascimento, Edilene dos Santos Costa, Edson dos Santos, Elisângela da Silva Ramos, Erasmo Costa, Everaldina de Souza, Fabiana das Neves, Firmina Gomes, Frank Bispo, Hélio da Paixão, Ivan Aguiar, Jean Rodrigues, Joilda Cardoso, Letícia Valéria, Lívia da Silva, Aidil Monteiro também já está conosco, Lúcia Santos de Jesus, Lian Bispo, Márcia Almeida. Foram pessoas que ligaram, falaram com a nossa secretária, pedindo jejum. Peça mesmo. Cobertura espiritual, profecia, revelação e santa oração. Hoje é este dia, última quarta deste mês turbulento e curto. Um mês curto, mês de 28 dias. Praticamente já acabou fevereiro, mas março vem aí, o super mês, o potente mês, o mês do Espírito Santo, o mês do avivamento, o mês da festa poderosa do maná. Então, abra o seu coração, abra, porque o Espírito Santo não arromba, Espírito Santo não violenta, Espírito Santo é sensível, é como uma ovelha, porque ele é o cordeiro também, é como uma pomba. Espírito Santo é como uma rosa de Saron. Espírito Santo é como a voz meiga e suave. E eu sou uma voz que clama no deserto neste vale de ossos secos. Tá bem? 5h29. Compartilhe o programa. Pelo menos faça isso, tá bem? Vamos louvar a Deus com obra santa. Vamos, porque hoje é hoje, hoje é hoje, amanhã é amanhã, ontem foi ontem, e um dia faz declaração a outro dia. Obra santa! Bom dia, Espírito Santo. Deus te abençoe, Rosana. Deus te abençoe, Marta. Deus te abençoe, Tercília. É isso aí. Deus abençoe, Tercília. Ângela, eu sou tremendamente apaixonada por Jesus. Eita, que declaração linda, Ângela. Apaixonada por Jesus. É isso aí, filha. E ele por você também. Bia, acordou, Bia? Tatiane, Deus te abençoe. Fica aí um pouquinho.
Deus abençoe todo o povo bonito de São Paulo, Bauru, Guarulhos, Ribeirão Preto. Deus abençoe Araras, Cubatão. Deus abençoe Cubatão, São Vicente, Santos, Praia Grande. Deus abençoe Niterói, Rio de Janeiro. Deus abençoe todo o nosso querido estado de Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio Grande do Sul, Tocantins. Deus abençoe a nossa querida e bela Feira de Santana, Vitória da Conquista, meu belo Jequié, Serrinha, Paulo Afonso, Juazeiro. Estamos cobrindo a Bahia e todo o Brasil. Minha bela Santa Catarina, Deus abençoe. Deus abençoe o povo em Caxias do Sul, Canoas, Cuiabá também, Distrito Federal, Goiânia. Deus abençoe vocês aí na bela Divinópolis, Mateus Leme, Una, cidade de Formiga ou Formigas. Deus abençoe Três Corações, Três Pontas, Campos Gerais, Campo do Meio, Lavras, Alfenas, Baependi, meu querido Caxambu, meu belo Machado, Deus abençoe, Três Corações, Barbacena, Juiz de Fora. Deus abençoe Pernambuco, Alagoas, todo o povo do Ceará, da Paraíba, que levantam para dizer comigo: bom dia, Espírito Santo. É grande a audiência deste programa. Estamos nos preparando para março. Dia 2 de hoje a 8, primeiro elo da poderosa festa do Maná, mês do Espírito Santo, não só do Espírito Santo, mas do avivamento e da colheita do maná para a cura, libertação. Tá bem? A todo o povo do bairro da Peruvais, do IAPI, da Cidade Nova, ao povo bonito da Fazenda Grande do Retiro, Capelinha, Boa Vista, meu belo e querido Pirajá, Rua Nova, Rua Velha, Boca do Rio, Vale do Bonocô, Vale do Ogunjá, Vasco da Gama, Vale das Muriçocas, ao povo de Paripe, Periperi, Piatã, Itapuã, Estela Maris, Tocaia. Marisa Salles já está ali conosco. Ao povo da grande região de Itapuã, Farol de Itapuã, Praia do Flamengo, Praia de Itacimirim, Estrada do Coco. Robson já está conosco, diretamente do Rio de Janeiro, Itaboraí. Meu abraço aos nossos irmãos aí em Itaboraí, principalmente a nossa querida pastora Otília e toda a bela família Rocha aí em Itaboraí, Josué, Gerson, Daniela, toda a família Rocha. Deus abençoe Niterói, Itaboraí. Deus abençoe Rio de Janeiro. Estamos orando pelo Rio de Janeiro. Ao povo do Garcia, do Campo Grande, do Tabuão, do Tororó, da minha querida Liberdade, ao povo da grande região do Campo da Pólvora, Nazaré, Joana Angélica, Zuleide Queiroz já está conosco. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Missionário Daniel, a paz, Zuleide. Você fala de onde, filha? Será que você é da família do meu amigo pastor Queiroz? Queiroz também é homem de live, de rádio, de comunicação.
servo de Deus, evangelista nato. Deus abençoe Marinalva Freitas, já está conosco. Edson Santos, lá para a igreja hoje à noite, viu, Edson? Eu vou estar muito longe hoje à noite. Ore por mim e eu oro por vocês. De maneira que hoje é um dia poderoso. 6 cultos, 3 na catedral e 3 na sede. Primeiro culto agora pela manhã, 8h30. 2 da tarde, 19 horas. Hoje é um dia abençoado por Deus. Eu quero hoje fazer aquela poderosa oração para a cura da memória, da cabeça, da garganta. Viu, Magda Silva? Hoje é um dia de milagres e a distribuição gratuita do azeite de oliveira. Hoje é dia de curar enfermos, libertar cativos e abençoar com a bênção da prosperidade. Prosperidade não é só o lado financeiro. Não. Tem gente que não entende o que é prosperidade. Sabia que tem pessoas que ganham um salário mínimo e é mais próspera do que alguns que ganham milhões? Prosperidade é você ter paz dentro de casa com a família. Prosperidade é você estar bem com Deus. Prosperidade é você sentar na mesa e comer aquilo que você quer comer na paz. Prosperidade é ver a família bem. Bem que eu estou dizendo, empregados, estudando, trabalhando, unidos, sem briga, sem picuinha, sem cocaína, sem maconha, sem cachaça. Prosperidade não é só dinheiro. O dinheiro é fruto da fidelidade nossa para com Deus. Então, tem muita gente que tem milhões, altos apartamentos de luxo e mansões, mas não tem prosperidade. São infelizes, são atribulados, são perturbados. Jesus, o homem chamado Jesus, ele produz em nós a verdadeira prosperidade, alegria, paz, vitória. Nós temos uma irmãzinha lá na sede, ela ganha um salário mínimo. Como ela é feliz, como ela é contente. Perguntava a ela, quando a senhora paga de conta de luz, irmã? Ela falou, o mínimo de luz, o mínimo da água. Minha casa só tem um quarto, uma sala, uma cozinha, uma geladeira, mas eu sou feliz com o meu Jesus. Coisa linda, né, rapaz? Estou em Cosme de Farias, o Leide Queiroz está dizendo. Sou esposa de Hudson, assistimos todos os dias sua live. Amém, filha. Deus te abençoe. São 5h41. Compartilhe este programa, porque hoje é quarta-feira abençoada por Deus. Vamos louvar a Deus com Miriam, vamos? Por que, missionário, só estes 2 hinos? Enquanto Deus estiver falando, só 2, só 2, só 2, nós vamos colocando. Porque ele gera em nós um mover do Espírito Santo. Vamos louvar com Miriam. Prosperidade é estar em paz com Jesus. É isto aí, Ângela. Que adianta você ganhar o mundo todo e não ter Jesus e perder a alma?
O negócio é este: mais vale um pedaço de pão seco, aonde há paz, do que uma mesa farta com tribulação. Provérbios revela isso para nós. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E o povo de Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. 5 horas e 44 minutos. Deus abençoe vocês aí na França, Alemanha, Itália, Suíça, Suécia. Deus abençoe todo o povo em Portugal também. Deus abençoe vocês aí na Espanha, nos acompanhando. Em vários países da Europa. Deus abençoe. Aonde estiver chegando a minha voz, a minha imagem, chega a bênção de Deus. Genison Souza está falando comigo, diretamente da Suíça. Deus abençoe vocês aí na África, na Ásia também, que acompanham o Bom Dia Espírito Santo, cada um no seu fuso horário, tá bem? 5h45, hoje é quarta-feira, daqui a pouquinho estarei na Catedral, na sede, porque hoje é um dia abençoado por Deus. E o Marcos Gonçalves, prepare para o mês que vem, porque dia 2 é a distribuição do maná, a festa do maná. E em Brasília, pastor Fábio estará na mesma visão, levando a bênção ao povo do Sobradinho, Braslândia, Ceilândia, Taguatinga Sul, Taguatinga Centro, Taguatinga Norte, ao povo do Cruzeiro Novo, ao povo da Asa Sul, da Asa Norte, ao povo do Guará, do Gama, de maneira que março será fogo cruzado, Salvador para Brasília, de Brasília para Salvador. Gênesis está dizendo 9h45 da manhã aqui na Suíça. Kézia Fontes apareceu, Jeane Furtado também apareceu. Então, mês que vem é o grande mês de você ter a oportunidade de colocar uma semente de R$100 para ajudar a Rede Bom Dia Espírito Santo. Ganhe almas, mande um Pix 7199186232 é o número do meu celular. E vamos levar Jesus. Mas missionário, muita gente já está levando Jesus.
Mas ainda não é suficiente, porque muitos levam cigarro, cachaça, maconha, cocaína, drogas, despacho, feitiçaria, tarô, búzios, mas ódio, armas de fogo. Mas bem-aventurado é aquele que leva o príncipe da paz. Venha comigo fazer esta obra. Venha fazer esta obra. Deus está te chamando, Késia. Robilene, Deus está te chamando para fazer esta obra, porque a promessa, viu, Cida Lopes, Itaquera, ICB, Braz, amém. Hoje à noite, amanhã e quinta e sexta-feira, vamos estar aí bem pertinho de você. Estaremos aí em Mauá, em um encontro administrativo para o grande projeto São Paulo. Eita! Edson já está ali colocando o Pix. Ajuda-me a manter esta rede. Robilene Matos, amei. Eis-me aqui, Jesus. Sim. Feliz é quem apresenta a Deus como você. Quem apresenta a Deus, Deus se apresenta a ele. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quando a pessoa dá um passo, Robilene, para Jesus, seja na área que for, ele dá 2 em direção àquela pessoa. Você é inteligente, você entende o que eu falo. Meire Dias já está conosco, 5h48. Abra sua Bíblia. Bíblia aberta. Lucas capítulo de número 8. Versículo 40. Este foi um encontro que ficou registrado na Bíblia por Lucas, Mateus e Marcos. Só João que não relatou este milagre. Lucas, Mateus e Marcos escreveram em seus evangelhos, porque o milagre foi extraordinário, sobrenatural, operado por Jesus, o milagre da ressurreição. Quem sabe você também precisa passar por uma ressurreição, porque a alegria já morreu, o prazer já morreu, a saúde já morreu, e você é um defunto ambulante. Mas sabe o que a Bíblia fala? Aquele que crê em mim. Jesus falou, ainda que esteja morto, ele viverá. Quem sabe você é um defunto ambulante, é uma pessoa estéril, mas a Bíblia diz, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Para Jesus tudo tem jeito, até a morte, porque haverá a ressurreição para a noiva no dia do arrebatamento. Então a Bíblia fala para nós aqui no versículo 40, do capítulo 8 de que escrevera Lucas, um dos evangelistas. Aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Feliz é a multidão que espera Jesus. Tem multidões que esperam o rei Momo ou Mamon. Tem multidões que esperam o time de futebol ou a escola de samba. Mas feliz é a multidão que espera Jesus.
E há uma multidão no Brasil, na Europa, na África, na Ásia, que espera por Jesus. Então leve ele através da minha voz, por esta rede de internet que está sendo um instrumento para levar o assunto que o mundo precisa ouvir todos os dias. Ainda que para uns ele é pedra de tropeço, ainda que para outros ele é fantasma. Mas Jesus é nosso Salvador, conforme nós cremos e temos a visão espiritualista para o futuro da eternidade. E eis que chegou um varão, versículo 41, de nome Jairo. A Bíblia fala do nome deste homem, porque ele era uma personagem importante em Israel. Jairo, a Bíblia diz que ele era príncipe de uma sinagoga. Ele era pastor de uma sinagoga. Ele era líder. Ele era orientador de uma sinagoga. E a Bíblia diz que ele veio e prostrou aos pés de Jesus. Aleluia! O pastor prostrado aos pés de Jesus. Jairo, um príncipe, um mestre de joelhos, reconhecendo que ele tinha que adorar a Jesus. E feliz é a pessoa que reconhece que ele precisa adorar Jesus. Não ídolos. Não adorar a sua imagem própria, achando que é o capaz de todas as coisas. Mas Jairo aqui deixou a vaidade de lado, deixou o orgulho de lado, porque ele tinha na alma o amor por sua única filha de 12 anos, que estava morrendo. Já tinha sido desenganada pela medicina. Jairo ouviu falar de Jesus e ajoelhou aos pés de Jesus, na rua pública, no meio dos cascalhos e na frente da multidão de mais de 25 mil pessoas. Ele dobra os seus joelhos diante de Jesus e ele rogou a Jesus que Jesus viesse em sua casa, porque ele tinha um problema dentro de casa. A única filha estava morrendo. E que problema, hein? A casa estava cheia de parentes e amigos e irmãos da sinagoga. Mas ninguém pôde fazer nada por aquela menina. Jairo estava desesperado. Ele rogou a Jesus que entrasse em sua casa, porque a sua filha única, de quase 12 anos, estava morte. E indo ele, apertava a multidão. Olha que quadro lindo! Um príncipe, homem rico, famoso, ajoelhado aos pés de Jesus. Às vezes você que me ouve, que é um empresário, é um bancário, é um banqueiro, é um político. Há momentos na vida do homem e da mulher que ele queira ou não queira,
ele tem que ajoelhar aos pés de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Às vezes a sua saída só pode ser assim, joelhos aos pés de Jesus, estar na igreja adorando a Deus e entregando a Deus os problemas da família, os problemas da empresa, os problemas psicossomáticos, as enfermidades atribuladoras. Ele põe-se de joelhos. E a Bíblia me fala assim: e estando ele ainda falando, versículo 49, chegou o empregado do príncipe da sinagoga, amigo, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus é mais forte do que a morte, do que o AVC, do que o câncer, do que os exus e caboclos. Jesus é mais forte do que o gigante, do que o coronavírus, do que Barrabás, do que Herodes e do que Faraó. Jesus é mais forte do que Jezabel, do que Daniel, do que Paulo, do que Pedro, do que Tomé, do que André. Jesus é mais forte do que Moisés e do que Abraão. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Por isso que eu estou aqui falando de Jesus. Se eu não tivesse esta certeza, eu não falaria. O empregado da casa de Jairo, um obreiro da igreja, da sinagoga, obreiro de gravata. Ele fala: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Mas para Jesus não existe nada morto. Ele é a ressurreição e a vida de nossa vida financeira, emocional, sentimental, ou de nossas células. Não incomode mais o mestre. Mas Jairo sabia, Jairo acreditava, porque ele ajoelhou nos pés de Jesus, que a promessa estava vindo. Jesus é a promessa. Abraão esperou a promessa, Moisés esperou a promessa, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Davi, Sansão, Salomão esperou a promessa. E feliz é o homem e a mulher que espera a promessa. Está entendendo, Amália? Continue esperando a promessa, porque ela já está chegando, Amália. Viu, Lenice? Viu, Leila? Viu, Lisete? Viu, Rob? Ou Robilene? Viu, André, Paulo, Marcos, Roberto, José, João, Francisco, Edson? A promessa já está a caminho da casa de Jairo. A promessa já está a caminho do seu ministério, de sua vida. Deus não falha. Ele não falhou com Abraão, ele não falhou com Isaac, ele não falhou com Jacó, ele não falhou com Moisés nem com Arão, ele não falhou com Paulo e nem Pedro e nem Silas, porque ele é Deus de promessa. A promessa já está a caminho, Cristina Soares. Viu, Zuleide? Viu, Creunice?
Está pensando que Deus esqueceu? Pode uma mãe esquecer do filho que amamentou? Todavia, eu não me esquecerei de vós. Está entendendo, marinês? A promessa já está a caminho da casa de Jairo. A promessa já está a caminho do encontro com o filho da viúva de Naim. A promessa já está a caminho do encontro com as irmãs de Lázaro. A promessa já está a caminho. Te pachari ai andecais. Ai andele fale shuri andecais. Esqueceu da promessa? Qual promessa, missionário Daniel de Oliveira? Que ele prometeu pela Bíblia, que ele prometeu pela palavra profética sincera, sincera. Viu, Lívia Liu? A promessa já estava a caminho da casa de Jairo. Eita! Jesus, porém, ouvindo o empregado, respondeu dizendo para Jairo, viu Eliene Brito, não temas, crê somente e será salva. Jesus é Jesus, rapaz. Não temas, não se aperreie, Jairo, não se preocupe, Jairo. Eu estou indo à sua casa. A promessa está indo à sua casa, Jairo. Madalena, Ana, Fátima, Maria. A promessa já está indo em sua direção. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel. Um dos atributos de Deus é a fidelidade. Ainda se nós formos infiéis, Ele, Jesus, o Cordeiro, permanece fiel. Roseli Santos, Leila Lopes, Rosana Oliveira. Viu, Magda? Promessa já está a caminho, Magda. Não temas, crê somente. Continua crendo, Jairo. Você não ajoelhou aos meus pés, Jairo. Nada pode impedir a sua bênção. Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente, será salvo. E entrando em casa, na casa de Jairo, ele não deixou ninguém entrar com ele. Ele não queria aquele bando de negativos ao lado dele. Ele escolhe 3 apóstolos de fé, Pedro, Tiago e João. Às vezes em uma missão que temos, nós não podemos levar qualquer pessoa, às vezes pessoa negativa, pessimista, endemoniada. Nós temos que levar ao nosso lado o melhor no campo espiritual. Vocês estão entendendo o que eu prego? Como diz, prega, pregador. Então compartilhe este programa para que aquela pessoa que me ouvir fique sabendo que a promessa está vindo. A promessa entra na casa de Marta e Maria, na casa de Jairo. A promessa vai ao encontro do filho da viúva de Naim. A promessa morreu, mas a promessa ressuscitou.
Ei, pachariai andecais. E entrando na casa, ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, para testemunhar a bênção, porque Jairo ajoelhou e adorou. Jairo deixou de lado o orgulho, a arrogância, a prepotência, e ajoelhou no meio da rua, no meio da multidão, e se humilhou. E aquele que humilha é exaltado, ele recebe a bênção. Sabe o que é bênção? Progresso. Você não tem progresso na vida porque não tem a bênção correta do abençoador Jesus. E todos choravam e pranteavam porque a menina morreu, mas a promessa chegou à casa de Jairo. E disse-lhe, Jesus falou para aquele povo, Zuleide, não chores, ela não está morta, ela está dormindo. E deram risada dele, e riam-se dele, sabendo que estava morta, já fria, os pés já juntos, o queixo cerrado, coração não batia mais, a menina morreu, mas a promessa chegou. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pode ser antes do último suspiro, há uma esperança, porque a promessa é fiel. Mas ele, pegando-lhe na mão, aliás, riam-se dele, sabendo que estava morto. Jesus mandou sair todo mundo de dentro da casa de Jairo, as pedras de tropeço. Mas ele, pegando-lhe na mão, Jesus pega na mão da defunta, já gelada, mas a promessa tem autoridade. Epa! A promessa tem autoridade, porque ela é o próprio Deus das promessas infalíveis. Pegou-lhe na mão, dizendo, levanta-te, menina. E sabe o que a Bíblia diz? Aleluia! E o espírito voltou. O espírito desta menina já estava na glória, porque o pai era pastor, príncipe, mas a promessa chegou para ele, porque ele adorou Jesus. E quem adora Jesus, a promessa chega. A promessa já está em sua direção, Alexandra, Iraci, Sandra, Marinês. A promessa está a caminho. Espírito Santo falou comigo ontem à tarde. Fala para o meu povo que a promessa já está a caminho. É o próprio Deus velando para cumprir a sua palavra. Qual promessa, missionário? Todas de Gênesis a Apocalipse. Todas que foram através da imposição de mãos de um verdadeiro profeta. Riam-se dele. Muitos dão risada daquilo que você fala. A bênção já vai chegar ou já chegou. Muitos dão risada, muitos caçoa, muitos tiram sarro, como dizem, um linguajar popular, talvez uma gíria. Riam-se dele. Como às vezes dão risada de você, de mim, de nós. Mas aqueles que riam hoje de nós, um dia vão chorar, e aí o tempo de cantar para nós está chegando.
Mas ele, pegando-lhe na mão, disse: levanta-te, menina. E o espírito voltou. O espírito dela já estava debaixo do trono. Mas ela ouviu a voz: levanta, eu cheguei. A promessa chegou na casa de Jairo. A promessa chega na casa de Leila, de Lisete, de Robilene, de Marinês. A promessa está chegando. Muitos dão risada e zombam. Mas a hora que a promessa chega, você sabe o que foi que Deus prometeu para você. Eita! O espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse alguma coisa para comer. Jesus falou: leva esta menina para a cozinha. Dê para ela um pirão de galinha da terra ou de peixe, para que esta menina fique fortinha. E depois apresenta ela lá, aqueles incrédulos da sinagoga. Só o pai que creu, porque adorou. Os outros riram e zombaram, mas o pai tinha fé. Jairo era um homem de fé, rico, poderoso, um príncipe, um pastor, mas ele acreditava em Jesus. E seus pais, olha o versículo de número 56 de Lucas 8. Interessante que 3 evangelistas, não é? Falaram este assunto. Lucas, Mateus e Marcos, só João que não. Viu, Cristina? Seus pais ficaram maravilhados, porque a promessa chegou. Depois da adoração, depois de buscar e humilhar diante do Senhor Jesus, a promessa chegou. Está entendendo, Maísa Freitas? Promessa já está a caminho, filha querida. Deus é fiel, ainda que você vacila, mas Ele é fiel. Seus pais ficaram maravilhados, e Ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Não fale para ninguém, apenas dê para ela comer alguma coisa e depois apresenta a multidão. Deixe que a multidão fale que esta menina viu Anderson Dias, era morta e reviveu. Estava o espírito já no controle de Deus e o espírito dela voltou. Porque Jairo teve a promessa, crê somente. E a promessa veio a ele depois que ele ajoelhou, adorou, humilhou, chorou e falou: me ajude. É hora que os meus amigos não podem me ajudar, estão lá em casa. Nem a ciência, nem a medicina, nem o partido político, nem a associação de empresários. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa, porque eu ouvi falar a seu respeito. Ele ajoelhou, ele adorou, e a promessa chegou. Espírito Santo falou comigo: fala para o meu povo que a promessa, ei, canta, ele mais, já está a caminho. Coloque aí agora um copo com água. A caneta que você vai assinar a papelada, viu, Shirley Brito. Coloque aí agora um pouquinho do azeite. A mamadeira da criança, a fronha do travesseiro, você que não dorme. As caixas com medicamentos, a mochila, o tênis, o anel, porque a promessa está a caminho. A aliança, os pedidos de oração. Por favor, não a mim, mas a obra de Deus.
Coloque este programa em suas redes. Tem uma mensagem muito forte. Que o oculto será revelado àqueles que ouvir este programa em redor do mundo. Não importa se você é católico, evangélico ou espírita. Leve Jesus. Ele é a promessa fiel para todo homem, a imagem e semelhança de Deus. Tá bem? Coloque uma mão na cabeça e a outra na garganta. Vamos falar com Deus, meu querido Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Deus te abençoe, do Celi Franchini Rodrigues aí, na minha querida Itália, terra do meu avô. Deus te abençoe, do Celi. A promessa já está a caminho da sua família, viu, filha? Ainda que você esteja na Europa, mas não importa onde esteja, compartilhe este programa, viu? Do Celi. Tá entendendo, do Celi? Obedeça, viu? E o Roseni, compartilhe este programa. Também na Itália. Muita gente na terra do meu avô. Meu avô materno era italiano. Meu bisavô paterno era judeu. Por isso que Deus me revela coisas que Ele só revela para quem tem o sangue marcado pela promessa que Deus fez a Abraão. Vamos orar. Mão na cabeça e mão na garganta. Liga com Deus. Está tomando café e agora almoçando? Pare. Está varrendo casa? Encoste a vassoura. Está estudando? Feche este livro. Para de bulir no celular, no computador. É hora de orar. Pai, eu te agradeço por estar aqui pregando a tua palavra como precisa ser pregada, para a Rosângela, para a Dulceli, para o povo lá na Suíça, o Gênesis, para tantas pessoas na África que estão me acompanhando e em todo o Brasil. Aonde estiver chegando a minha voz, chegue a revelação, porque a promessa já está a caminho. O Senhor falou. Fala para o meu povo que a promessa já está a caminho. A promessa estava a caminho da casa de Jairo, da casa de Marta e Maria, da viúva de Naim. A promessa estava em direção a Caná da Galileia. A promessa cumpriu na vida de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Daniel, de Elias. A promessa da vitória, da bênção, da cura, do milagre, da proteção, da paz, da saúde e da prosperidade, do livramento deste câncer. Toca nesta cabeça agora. Todo espírito do AVC, da loucura, da depressão, do mal de Paxto, da amnésia, do esquecimento, das doenças psicossomáticas, dos traumas de infância, de adolescência, de primeiro relacionamento, a labirintite, a cegueira, o glaucoma, a surdez, o meningite, o sinusite, bacteriano ou não, o derrame, a enxaqueca,
o AVC. Esta pessoa que todos da família morrem com AVC, com pressão alta, com convulsão, com amnésia, com esquecimento. Que o milagre de Deus toque nesta cabeça, porque a promessa está a caminho. E esta pessoa verá a promessa cumprindo, porque o Senhor é fiel. Toca nesta garganta. Todo bolo na garganta, todo engasgo, toda infecção nas amígdalas, nos maxilares, na língua, nos dentes. Toda labirintite também, tonteira. Todo nódulo na tireoide. Toda infecção que alojou na garganta e desceu para os brônquios, para os pulmões, para as pleuras, para a membrana do coração, provocando pericardite, ou angina, ou infarto. Que o milagre de Deus aconteça agora. Que morram os vírus, as viroses, e que a promessa cumpra na vida da Marinês, da Marinalva, da Anaildes, da Antoniete. Porque a promessa, Antoniete, já está a caminho. Toca neste coração doente. Toda tristeza, depressão, todo infarto, toda angina, toda pericardite. Toca nestes seios, todos os nódulos, todo câncer no fígado, no pâncreas, na vesícula, toda dor no apênis provocando esta infecção no intestino delgado e no intestino grosso, este ressecamento, esta infecção urinária na bexiga, nos rins, na próstata, esta falta de ar, esta pressão alta, baixa, esta tonteira, este espírito do diabo, Deus me revela, que fica atrás deste espelho, no quarto, na porta do guarda-roupa, na penteadeira, no banheiro, e quando a pessoa olha no espelho, o diabo transfigura ela em uma pessoa esquisita, feia, magra, obesa, sem ela ser, ou mesmo sendo, o espírito de acusação acusa. Deus me revela. Saia de detrás daquele espelho, espírito de fantasma, que faz esta pessoa ficar fechada dentro do quarto. Este quarto mofado, mal cheiroso, com roupas íntimas jogadas dentro de casa e tênis, e a pessoa não tem ânimo para nada na vida. Saia deste guarda-roupa, destas caixas, deste ventilador velho, deste ar-condicionado quebrado, destas caixas, destas roupas de defunto que ainda mantém nas caixas e no guarda-roupa. Saia de detrás do espelho, Exu Caveira, eu falo com vocês. Demônio de louco, de débil, de retardado, que faz a pessoa não aceitar como ela é. Eu liberto os cativos, porque tenho autoridade para libertar, e curo os enfermos em nome de Jesus. Porque a promessa diz respeito a mim, a nós, e a todos que crê, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus, eu abençoo o dia de hoje, os cultos que teremos na catedral e na sede. Eu abençoo aquelas pessoas que estão compartilhando este programa de hoje para todos os continentes.
Eu abençoo aqueles que vão enviar uma oferta através do Pix 7199186232, Bradesco Daniel de Oliveira, para mantermos esta rede que leva Jesus aos quatro cantos do mundo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Faça o exercício da fé. Aperte a garganta, bata na cabeça, aperte os seios. Exercício da fé, bata as pernas aí no chão. Esôfago novo, rins novos, coração novo, marca-passo no coração, garganta curada. Se você não crê, eu creio por você, porque Deus me deu o dom da fé para te ajudar, viu, Lívia, viu, Roseli, viu, Gislene, viu, Bia? Eu te ajudo como aquele homem ajudou Jesus a carregar a cruz. Esqueci o nome dele, é o que ajudou Jesus a carregar a cruz. Simão, o Cirineu. E ele era negro. E ele ajudou Jesus a carregar a cruz. E nós ajudamos uns aos outros. Meu abraço, Alexandra. Ah, é Simão Cirineu, é isso aí, filha. Você é doutora em teologia também. Meu abraço, Eunice, Roseli, Shirley Brito. Por onde andou você, Shirley? Que apareceu no Amém? Chegou no Amém, não foi, menina? Lisete, você não chegou no Amém, não. Deus te abençoe. Compartilhe este programa. Este programa precisa ser compartilhado.